Vamos para os palpites do concurso 956 da Loteca. No concurso passado a grande maioria dos favoritos confirmaram, então temos que ficar de olho. As zebras devem aparecer com mais força dessa vez. No jogo 1 o Timão vem com números muito fracos jogando em Itaquera. Isso coloca o cargo de Silvinho em ameaça caso ele perca mais esse derby. O Corinthians vive uma sequência de freguesia para o time verde. Nos últimos 7 confrontos nada de vitória. O Verdão deve se classificar em disputas por pênaltis no confronto da Libertadores com o Galo. Sendo assim, no sábado vamos apoiar o Timão para dar uma pausa nessa freguesia, contando com seu quadrado mágico, e o retorno do jovem Adson que tem mostrado personalidade. Como não dá para ir de 14 triplos, vamos de coluna 1 seco. Jogo 2 o Ceará segue colhendo os frutos da demissão injusta de Gordiola. Thiago Nunes ainda não venceu no comando do time. Diante do Peixe contou com a sorte. Marinho acabou escorregando na cobrança de pênalti. No primeiro turno a gente pegou o empate seco. Dessa vez o mais provável é que alguém leve os 3 pontos. Se a Chape repetir a atuação diante do Bragantino, pode pintar como uma bela zebra do concurso. Sendo assim, no seco com muita ousadia e alegria vamos de coluna 2. Mas vamos gastar um duplo protegendo a coluna 1 também. No jogo 3 é um jogo muito emblemático para os planos do Avaí na Série B. Se o Leão da Ilha derrotar o CRB em Alagoas, vai diminuir a diferença para 1 ponto para esse mesmo CRB, que ocupa atualmente o G4. Ambos venceram seus jogos no meio de semana e estão vindo confiantes. Sendo assim, o resultado onde todo mundo sai feliz, e que evita que o Avaí tire 6 pontos do rabo do Galo. Já que o Leão venceu no primeiro turno na ressacada, esse resultado seria a coluna do meio seco. O empate está subindo pelas paredes de atraso. No jogo 4 temos uma pedreira das grandes. O Guarani vem em uma série invicta de 5 jogos e agora está a 3 pontos de entrar no G4, e vem muito motivado para aprontar para cima do líder, que ainda joga hoje contra o desesperado Vitória. O Bugre vai tentar dar o troco pela derrota do primeiro turno no Brinco. Para o Coxa é dia de festa. Será o primeiro jogo com o público depois de muito tempo de pandemia, mas o técnico Daniel planeja deixar o Bolo e o Guaraná por conta do Bugre. Sendo assim, vamos deixar uma cobertura no empate. Um triplo não cairia mal aqui também, mas o seco é no líder da coluna 1. Jogo 5 o São Paulo está fazendo uma série de 3 jogos em casa. Venceu o primeiro do Dragão, hoje pega o Coelho, e no final de semana tem o Galo, o zoológico inteiro. Embora não seja impossível, vencer 3 jogos seguidos assim é uma missão complicada e pouco provável. Foi o que analisei no concurso passado. Era pouco provável que o Flamengo derrotasse o Grêmio 3 vezes seguida em menos de um mês. Sendo assim, se vencer o América hoje, o duplo fechado no Galo ganha ainda mais força. Até porque, existe uma certa tendência para o Galo ser eliminado no próximo meio de semana da Libertadores em cobranças de pênaltis. No seco vamos do líder da coluna 2, mas sem abrir mão do empate respeitando o clássico. No jogo 6 temos Coelho e Urubu. O América tá com cara que apronta hoje na visita ao São Paulo. Se isso se confirmar, o time vem bastante relaxado para o final de semana. Depois de uma longa e inesperada série invicta, seria um momento bastante adequado para voltar a perder, já que o Mengão tropeçou no Grêmio na última rodada e precisa dar uma resposta positiva, mas quem vai mirar na zebra também tem lógica. Afinal Renato era assim no Grêmio, dava muita prioridade a Libertadores e Copa do Brasil, e empurrava o Brasileirão com a barriga. Mas aqui vamos apoiar o Mengão para voltar ao caminho das vitórias. Coluna 2 seco. No jogo 7 os times alagoanos têm sido um pesadelo na vida do Cruzeiro. Contra o Centro Esportivo Alagoano o jejum é um pouco menor. Apenas 5 jogos sem vencer, e o moleque chafado terá alguns desfalques importantes para esse confronto. Com desempenho fraco como mandante, a Raposa vai mandar seus jogos agora no Independência para tentar melhor sorte. Moza conseguiu sua primeira vitória desde o retorno ao CSA, agora vai tentar embalar de vez vencendo o Fogão. Se conseguir vem cheio de moral para a visita ao time azul celeste buscando tirar 6 pontos do rabo da Raposa, já que venceu no primeiro turno em Alagoas. Parece menos provável. No seco vamos de coluna 1 com o Cruzeiro tendo mais sorte na sua nova casa, mas sem deixar de cobrir o empate também. No jogo 8 o Bragantino pode até entrar com um time misto de olho nos confrontos na semifinal da Sul-Americana com o Libertad. Com isso o tricolor pode ganharia a oportunidade de curar a sofrência do empate com sabor de derrota diante do Cuiabá. Assim o Flusão venceria o Massa Bruta novamente.
assim como fez no jogo de ida pela Copa do Brasil. Lembrando que no primeiro turno eles empataram no Nabizão. Sendo assim, vamos acreditar que dessa vez alguém leva. Vamos de coluna 1 seco. No jogo 9 temos outro jogo perigoso. O Inter vem conseguindo os resultados, mesmo sem dominar os adversários. Teve muito trabalho contra o Fortaleza, mas Edenilson tirou mais um coelho da cartola no apagar das luzes, dando a vitória para o Colorado. A boa notícia deve ser o retorno de Taison. Pro lado do tricolor, a boa notícia pode ficar com a estreia de Marcelo Cirino, que já está regularizado. Depois de estrear com derrota diante do Fluminense, o técnico Diego Dabove consegue uma série invicta de 3 jogos, mas a zona de rebaixamento está crescendo no retrovisor. Hugo Rodallega a esperança de gols para o Bahia devolver a derrota em Salvador. No seco, favorito da coluna 1, mas aqui vou deixar uma moeda na zebra também, vai que cola. No jogo 10 temos o Ju despencando na tabela. Pela primeira vez o técnico Marquinhos vê o seu cargo em risco. Por outro lado, o Santos está invicto no Brasileirão desde a chegada do técnico Fábio Carille. Foram 2 empates. No último jogo diante do Ceará, Marinho acabou mandando um mini míssil aleatório para fora do estádio em cobrança de pênalti, deixando a vitória escapar. O Peixão deve ter tudo que tem de melhor em Caxias do Sul, com os retornos do capitão Carlos Sanches, do lateral Madison e do atacante Lucas Braga. Lembrando que na Vila Famosa eles empataram em 0-0. Vamos apoiar Carille em sua primeira vitória com o time do Litoral. Vamos de coluna 2 seco. No jogo 11 o Grêmio não pode pensar em dar 6 pontos para o Furacão nessa briga contra o rebaixamento. Como a equipe já perdeu em Porto Alegre, vai precisar entrar ligado na Arena da Baixada para somar pelo menos um ponto, um empate que vem bastante atrasado no confronto direto. Depois da ótima vitória para cima do Mengão, o tricolor ainda deve contar com o retorno importante de Douglas Costa. Já o Furacão está envolvido com a semifinal da Copa Sul-Americana diante do Peñarol. Devemos salientar que o time vacilou na vitória de virada diante do Juventude. O Ju jogou praticamente o jogo inteiro com um homem a menos e mesmo assim deu mais trabalho do que o esperado. Para o tricolor esse jogo é a semifinal. Jogo duro. Vamos de coluna do meio seco. Jogo 12 a Bolívia querida vem desanimada. Deixou escapar a vitória que já parecia certa diante do Brusque. A equipe quadricolor foi buscar o 2-2. O Fogão ainda tem compromisso em Alagoas diante do CSA. O confronto do primeiro turno ainda está vivo na mente do torcedor da Estrela Solitária. O Botafogo foi muito prejudicado pela arbitragem. Só que o mundo não para de girar. E o time vem demonstrando que aqueles pontos assaltados na cara dura não devem fazer o falta. É dia de vingança, então não temos outra opção. É coluna 1 seco. No jogo 13 temos Sport e Fortaleza. O Leão vive seu pior momento na competição. Não marca gol há 7 jogos. Thiago Neves, que não vinha produzindo muita coisa, deixou o clube. Enquanto o Fortaleza pode aproveitar essa pausa antes do início das disputas da semifinal da Copa do Brasil para finalmente voltar a vencer no Brasileirão nesse clássico do futebol nordestino. Quem vai cobrir o empate também tá fazendo bom negócio para garantir o ponto, mas aqui vamos arriscar no Fortaleza repetindo o primeiro turno e fazendo as pazes com a vitória no Brasileirão. Vamos de coluna 2 seco. Encerramos com Dragão e Dourado no jogo 14. Os times estão em situações opostas. O Cuiabá vive grande momento, mesmo com desfalques importantes. O Dourado mostrou poder de reação para buscar o empate diante do Fluminense. Já a batata do técnico Eduardo Piroca começa a assar no Atlético. Depois de atuação ruim na derrota para o São Paulo, a equipe precisa urgentemente mostrar melhor futebol. O Dragão não vence em casa há 8 jogos, empatou os últimos 5. A equipe também precisa dar o troco pela derrota de 2 meses atrás no confronto atrasado do primeiro turno. Não é esperado que um time como o Cuiabá fique tantos jogos sem perder assim. Então vamos apoiar Barroca para não perder seu emprego, que ele precisa comprar o leite dos meninos. Vamos de coluna 1 seco. Não esqueça de deixar o gostei para dar uma moral pro canal. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo concurso.